Agora sim. Ah, então tá bom. Doutor Vitor, bom dia inicialmente, boa tarde para o senhor aí na Índia. Eu queria inicialmente dizer que é uma imensa satisfação, muita alegria em poder recebê-lo aqui no nosso programa de videoconferência, agradecer essa oportunidade, né, de o doutor poder falar com os nossos alunos sobre a carreira diplomática, sobre a questão da resolução dos conflitos do plano internacional. Agradecer realmente imensamente, né, essa oportunidade. Eu vou fazer assim, uma breve apresentação do nosso currículo, para ficar também registrado, consignado, e depois, então, o professor, o doutor, pode iniciar aqui a nosso debate, a nossa conversa, né, a nossa palestra aí com os alunos. Doutor Vitor Hugo Toriolo Silva, mestre em resolução de conflitos e mediação pela Universidade Internacional Ibero-Americana, licenciado em filosofia pela Universidade Complutense de Madrid, com carreira diplomata, frequentou o curso de formação de diplomacia no Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores. Eu posto aqui no currículo desde 2014, se não me engano aqui da minha parte. Doutor Vitor, então, agradeço novamente, né, em meu nome, em nome da instituição Toledo de Ensino Bauru, do Centro Universitário da instituição Toledo. É uma das faculdades pioneiras do interior do estado de São Paulo. E gostaria de dizer ao amigo, né, o professor Vitor, que para nós é uma alegria enorme, porque acredito que é a primeira vez que nós recebemos alguém ligado à carreira diplomática. Né? A faculdade já conta muitos anos, eu tenho aqui 30 anos, né, já praticamente de formação formado, falei legal aqui em 1990, e até então nós não tivemos ainda uma oportunidade, né, de ouvir alguém na carreira diplomática. Então, um dos meus objetivos é incentivar, né, os nossos jovens alunos uma carreira tão brilhante, tão fascinante, que é a carreira diplomática. Nós sabemos da dificuldade, é um concurso extremamente difícil, mas incentivá-los, né, e orientá-los, né, eu acredito que, quem sabe, em breve nós vamos ter assim, um número grande de veteranos, né, valores também na carreira diplomática. Professor, vou deixar então, vou passar a palavra ao amigo, para fazer também as suas considerações. Obrigado, professor. Obrigado a você, obrigado à universidade. É uma satisfação muito grande estar com vocês hoje, né? Efetivamente, eu sou, não é porque eu seja diplomata, mas eu sou realmente um grande fã da carreira, né? É uma carreira que eu sempre digo que é uma das que mais recompensam o profissional. Sem dúvida, o ingresso no Instituto Rio Branco, no Itamaraty, ele é bastante desafiador, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma série de benefícios, o fato de qualquer graduação poder ser aceita, né? Isso está muito relacionado com a enorme diversidade de atividades que a gente tem. O Itamaraty, basicamente, a gente faz tudo. Tudo aquilo que está relacionado com a presença internacional do Brasil, as relações internacionais do Brasil, tudo passa pelo Itamaraty. Então, é realmente um privilégio muito grande e poder representar o Brasil no exterior, sem dúvida, é uma dádiva, é um grande presente e que vale muito a pena a gente se esforçar para entrar no ministério, para a gente progredir na carreira, para estar bem preparado para as nossas atividades, para o nosso trabalho. Vocês imaginem que eu, por exemplo, agora aqui em Nova Delhi, eu trabalho em 2 setores. Eu chefio o setor consular, que atende aos brasileiros todos aqui presentes, aos cidadãos indianos que desejam imigrar ou visitar o Brasil, e também trabalho no setor político da embaixada. Então, são 2 atividades bastante distintas e que exigem conhecimentos e habilidades bastante diferenciadas, né?
Eu vou conversar um pouco, só apresentar um pouco, em linhas gerais da carreira, e depois eu acho que a gente pode fazer uma interação, vocês fazerem perguntas, que imagino que tenham algumas perguntas sobre essa carreira, que efetivamente ela causa em todos aqueles que têm contato com o Itamaraty, que eventualmente têm contato com alguma das nossas missões diplomáticas ao redor do mundo, sempre causa um fascínio, causa uma grande atração. E, efetivamente, as oportunidades que a gente tem de conhecer pessoas inteligentíssimas, pessoas brilhantes, de vivenciar experiências únicas, né? Elas que nos motivam muito nesse trabalho. Que é um trabalho que tem o desafio que nós somos sempre os peregrinos, né? Muito dificilmente a gente permanece mais de 3 anos num país e a gente vai, ora estamos no Brasil, ora estamos no exterior, então é uma coisa muito curiosa. Havia um embaixador que ele dizia, tinha uma ideia que eu acho interessante, que ele falava que a sociedade humana, de uma maneira geral, ou as sociedades nos vários pontos do globo, habitualmente a gente identifica que a sociedade ela atingiu um determinado grau de desenvolvimento na hora que elas, ao longo da história, abandonaram o nomadismo. Então, eles pararam de deambular, se estabeleceram em determinado lugar, eventualmente com benefícios geográficos ou geopolíticos, e começou a aprofundar a formação da cultura, a formação dos diversos povos. É uma coisa muito engraçada que o diplomata ele é o oposto. Ele opta por ser um nômade, né? E que é um ponto desafiador que a gente efetivamente tem na carreira. Tá? Vocês eu imagino que tem uma certa noção de como é que é o ingresso na carreira, o curso de formação, que hoje dura 12 meses. Né? Quando eu fiz o curso de formação era mais longo, eram 18 meses, hoje são 12 meses, justamente pela grande necessidade que a gente tem dos novos colegas, dos novos diplomatas que ingressam no Ministério. Não sei se vocês têm ideia, mas tem 2 dados que são muito interessantes para a gente ter em consideração. Vocês sabem que Brasília é a 5ª capital diplomática do mundo, pelo número de embaixadas e missões diplomáticas que estão presentes na nossa capital. E nós temos, hoje tivemos uma redução de alguns postos, aumento de outros, mas nós estamos ali entre as 10 maiores redes diplomáticas do mundo. Tanto que vocês considerem que há uma série de regiões, não só países, por exemplo, na Ásia Central, que a única embaixada que existe de um país latino-americano é a embaixada brasileira. Então, isso supõe para nós uma atividade muito enriquecedora. Tá? Nós temos aquilo que vocês conhecem, vocês têm uma noção, né? A dificuldade de ingresso no Instituto Rio Branco e o elevado nível da formação que é dada para o diplomata, é uma formação que, na verdade, ela é continuada, né? Basicamente, o primeiro ano que a gente fica no Instituto Rio Branco é uma preparação muito básica, meio que um bootcamp ali para a gente entender com maior clareza como que propriamente o Ministério funciona, como são as práticas diplomáticas. Você imagina que existe uma disciplina no Instituto Rio Branco que justamente se chama linguagem diplomática, que visa a nos habilitar a escrever documentos diplomáticos, a escrever tratados, tá? Sempre conforme o padrão internacional, conforme o interesse do Brasil, que é o que guia a política externa brasileira. Né? Efetivamente, eu tive em vários países como diplomata, participei inclusive de cursos de 2, 3 meses em outras chancelarias, que seriam, vamos dizer, as congêneres, contrapartes do Instituto Rio Branco, e uma coisa que me surpreendeu positivamente. Eu não tinha ideia que era desse tamanho, né? Mas o Brasil, primeiro a gente sabe que todos os países reconhecem a relevância do Brasil, a importância do Brasil, mas, além disso, existe uma deferência, um reconhecimento muito grande pela qualidade da preparação dos diplomatas brasileiros. Tá? Tem um fato muito interessante que
botou um embaixador indiano, que justamente ele foi representante da Índia na OMC. E ele disse que, em uma certa ocasião, a delegação brasileira se atrasou para chegar numa reunião. E um grupo de países, que não era propriamente vinculado ao Brasil ou à Índia, eles tentaram avançar um ponto de negociação que o Brasil tinha uma postura muito assertiva e protagonista. E eles começaram a fazer movimentação, começaram a colocar aquilo para ser votado, para ser decidido. E quando chegou a delegação brasileira, foi muito interessante a reação daqueles que estavam tentando acelerar a negociação, a reação de frustração, que falaram, bom, agora acabou. Eles chegaram e não vamos ter mais possibilidade de avançar. Por quê? Porque os brasileiros são reconhecidos internacionalmente como excelentes negociadores. Para vocês terem ideia, há muitos países em foros multilaterais que a instrução que eles recebem das suas capitais é a seguinte: escutem o voto do Brasil. Muitas vezes os votos são por ordem alfabética, porque o Brasil é um dos primeiros países a votar. Normalmente a gente é o 10º país a votar. E eles falavam, escuta o que o Brasil votar, escuta a argumentação do voto brasileiro e repete. Ou seja, assuma, adote a postura do governo brasileiro. Isso é muito recompensador, a gente ter essa noção, a gente ter essa experiência de visualizar o quanto que a imagem que o Brasil tem no exterior é uma imagem muito positiva. Inclusive em países que, para nós, são remotos e que também veem o Brasil como um país remoto. Vocês imaginem que, na ocasião, países que a gente mal sabe onde fica. Eu confesso que quando tive que começar a lidar com os países, que eu fui ver exatamente no mapa onde é que eles ficavam. Por exemplo, como o Tajiquistão, como o Uzbequistão. E a visão altamente positiva que eles têm, esses países que, na verdade, têm pouco contato com o Brasil, a relação bilateral é muito incipiente, né? E que, enfim, tem essa imagem. Isso é muito interessante, muito positivo e, sem dúvida, é um elemento que nos motiva muito ao nosso trabalho cotidiano e a carregar essa boa e positiva imagem do Brasil. Bom, a gente vai conversar um pouco mais das coisas da carreira diplomática. Como eu disse para vocês, daqui a pouco a gente começa aí com umas perguntas, né, que vocês têm. Mas um outro ponto que eu queria tratar com vocês, e que naturalmente para mim é muito caro, porque foi a área na qual eu me especializei, a resolução de conflitos, e que, na realidade, ela está diretamente vinculada ao trabalho do diplomata. Porque os conflitos existem, né, conflitos de menor dimensão, conflitos de maior dimensão, e nós temos que lidar com eles. E lidar da melhor maneira possível, ou seja, buscar as vias da negociação, do diálogo, para evitar o que a gente sabe que é uma outra forma de resolver conflitos, que é pelo uso da força. Então, esse papel que os diplomatas têm em lidar com conflitos, e a gente lida cotidianamente, impressionante, né? Se a gente for observar, se a gente for pensar o número de focos de conflito que a gente tem no mundo, tanto conflitos latentes quanto conflitos patentes, eles impressionam, né? E é muito complexo nos momentos em que a gente tem que lidar, por assim dizer, com dois lados de conflito. Uma ocasião, quando eu estava no Paquistão, eu visitei a Caxemir, o que foi uma experiência muito fantástica, porque é um lugar onde habitualmente as pessoas não vão, não se visita, é uma zona de conflito, um território disputado, e era muito interessante porque quando eu estava do lado paquistanês da fronteira, era uma visão, era um discurso, era uma justificativa ou um entendimento do conflito. Aí eu passava a fronteira, passava para o lado indiano, e era a visão totalmente oposta, totalmente diferenciada, e é aquela coisa que a gente tem que saber lidar, aquele blaming game, sabe? Um fica acusando o outro reciprocamente. São poucas as tentativas de resolver o conflito. É um aspecto que alguns conflitos têm, que eles têm um substrato cultural, de uma cultura de conflito que é muito profunda, né? E para nós, brasileiros, nós não temos conflitos com nossos vizinhos, nós estabelecemos pacificamente as nossas fronteiras há décadas atrás, né?
Então, essa dimensão de conflito, ela não está no nosso cotidiano, ela não está na nossa cultura e na nossa realidade. A gente busca evitar conflito, a gente busca se acertar com as pessoas, tanto no âmbito pessoal, quanto no âmbito familiar, no âmbito de grupo, no âmbito coletivo e no âmbito internacional. Então, é curioso quando a gente, no começo, quando a gente vê as discussões, a gente vê as negociações, a gente se assusta um pouco com aquela posição que muitos países adotam, que é uma posição muito agressiva e de um confronto aberto com o país que está ali presente na mesa. Então, é difícil quando a gente tem que lidar, de um lado, com o Índia e Paquistão, Israel, Palestina, entende? Coreia do Sul, Coreia do Norte, e é muito interessante essa experiência. A gente vê as diferentes maneiras como as pessoas lidam com o conflito. Mas o que é importante, é algo que eu acho que vale muito a pena vocês registrarem, de ter a tendência a ver o conflito como sempre como uma coisa negativa. Isso é uma visão que ela hoje está totalmente ultrapassada. O conflito em si ele não é negativo. Ele, inclusive, pode ser positivo. Muitas vezes é um conflito que vai permitir que surja uma nova realidade, que seja construída uma série de novas possibilidades e abertas novas fronteiras de cooperação. Se vocês pensarem no histórico que a gente tem, no caso nosso, brasileiro, do Mercosul, basicamente é isso. No momento em que Brasil e Argentina decidiram interromper um conflito latente que estava e deixar esse conflito hoje somente nos campos de futebol, né? Evitando corrida militar, evitando corrida nuclear, inclusive, foi que surgiu o Mercosul e teve início o processo de integração sul-americana, que é um processo complexo, mas que foi ali que ele nasceu e que já beneficiou bastante o Brasil em vários aspectos, outros aspectos mais desafiadores, mas a gente colheu muitos benefícios. Tá? Então, isso que eu queria que vocês tivessem um pouco essa visão dessa realidade do conflito, que o conflito pode ser positivo, ele faz parte, é uma ilusão, se nós pensarmos, inclusive nas nossas experiências pessoais, às vezes experiências familiares, a gente vê que o conflito ele faz parte do nosso cotidiano, vai acontecer, vai aparecer, e daí a importância de nós nos preocuparmos e estarmos prontos para resolver os conflitos. Primeiro, querer resolver, né? Porque, como diz o nosso ditado brasileiro, que é muito ilustrativo, quando um não quer, dois não brigam, mas quando dois querem, brigam mesmo, né? Então, essa questão do conflito como oportunidade, eu acho que é uma visão muito interessante, uma visão muito atual, que está sendo muito explorada, inclusive no âmbito acadêmico, né? Bom, eu já falei demais, né? Fiquei até com sede. Então, se algum de vocês tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, alguma ponderação, por favor, aí a palavra está aberta para todos. Olá, pessoal. Alguém gostaria de formular algum questionamento, doutor Vitor? Doutor Vitor, eu sempre falo, né, com meus alunos aqui, o ser humano é um ser conflitivo. Né? Se ele não está em conflito com alguém, ele está em conflito com ele mesmo, não é verdade? Mas, exatamente. Se ele não entra em conflito com alguém, ele está em algum conflito, até às vezes com ele mesmo. Né? Então, é da própria natureza humana a questão do conflito. Como o senhor bem colocou, muitas vezes a gente tem essa visão, né, de que o conflito é algo negativo, de uma forma negativa. Mas essa visão do conflito também pode, né, trazer e dar bons resultados, né, às vezes a nível pessoal, a nível, né, internacional, né, para o próprio país, eventualmente, como o senhor apresentou. Né, recentemente, nós tivemos notícia aqui entre Brasil e Argentina, né, o nosso presidente até cogitando a possibilidade de uma moeda única, né, para Brasil e Argentina, né, como eu aí na Europa. Claro, isso pode ser até que no futuro realmente caminhe, embora particularmente acho que no momento ainda é um pouco difícil, mas essas relações, né, econômicas entre os países, as relações diplomáticas são realmente, né, de extrema relevância. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu gostaria de formular uma pergunta por enquanto.
o senhor poderia discorrer um pouco sobre o papel da ONU, né, na questão da solução dos conflitos, quais seriam as modalidades de sanção que a ONU pode impor. Até teve um amigo que me mandou aqui uma mensagem, parece que eu tentei localizar aqui, não era muito minha área, né, o direito internacional, mas eu tentei localizar e falou da possibilidade da ONU impor também algumas sanções pecuniárias aos países. Né? Teve um decreto de junho, não sei se eu tenho notícia desse decreto, mas que teria a possibilidade de sanções pecuniárias. Então, se o doutor, o professor, puder falar um pouco sobre a questão da ONU, né, dessas sanções, eventualmente que podem ser impostas aos países, né? Acho que seria interessante para a gente começar um diálogo com a ideias. Perfeito, perfeito. Bom, a ONU ela tem um papel que naturalmente é muito debatido, é muito discutido, mas a gente tem que ter uma visão estrutural que é a seguinte: se nós pegarmos desde quando o sistema internacional se conforma, né, que a gente vai pegar aqui mais ou menos como se entende que o sistema internacional como um todo ele se conforma na Paz da Westfália. É a primeira vez que existe um acerto entre o que seriam as potências da época para definir, de alguma maneira, como haveriam de se relacionar. Porque o grande desafio que a gente tem no sistema internacional é que cada país é soberano. Então, existe uma estrutura horizontal. Então, não tem uma autoridade central que pode impor, né, penalidades a um outro país, a um outro estado. Isso não existe. Ou seja, com todos os estados soberanos, com todos eles dentro do seu território, podendo exercer a justiça, exercer o direito, exercer a política como eles considerarem mais oportuno, ou às vezes como eles não considerarem, como uma pessoa considera em países de regimes autoritários. Né? Vocês entendem que essa interação entre os países, ela precisa ter algumas regras que os países, eles concordam, eles aderem a se submeter a essas regras, né? E precisa ter alguma entidade, alguma figura em essa interação. Esse é o papel da ONU. Então, veja que desde a Paz da Westfália, depois a gente teve uma série de outros passos, basicamente, que levaram, entende, à compreensão que era necessário criar uma organização internacional que tivesse como principal objetivo o quê? Manter ou promover, nem sempre dá para manter, ou promover a paz entre as nações. Então, esse é o objetivo da ONU. A discussão que existe é em que medida a ONU efetivamente, isso o próprio Kofi Annan, quando era secretário-geral, publicou um documento dizendo isso, em que medida que a ONU ela tem sido, nos últimos anos, eficiente em evitar conflitos. A gente vê que, quer queira, quer não, muitos conflitos, eles, nas últimas décadas, passaram à margem da ONU. A gente chegou a ter, inclusive, o que, pelas regras da ONU, seria inviável, que é o uso da força em um Estado, outro Estado, sem a revelia do Conselho de Segurança. Tá? Então, essa é uma discussão cabível, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Agora, a gente pode pensar o seguinte, né? É ruim com ela, pior sem ela. Porque, então, a ONU não funciona, entende? O Antônio Guterres é um sujeito sem graça, chatice. Sim, mas e aí? Agora a gente vai regredir? É cada um por si? Não vai funcionar. Né? E, justamente, a ONU, o grande mecanismo que a ONU tem é justamente o que é a possibilidade de, primeiro, autorizar o uso da força, né, que é o capítulo 7º da Carta da ONU, e também poder impor sanções. A gente entende que a sanção ela é um ato excepcional, né, ela realmente é uma grande exceção ao próprio direito internacional, porque
é um conjunto de estados que impõem, né, o que é um ato inamistoso, porque, afinal de contas, sancionar alguém não dá para dizer que é uma coisa simpática. Então, a gente vê países sancionados. A semana passada, estive na Rússia. A gente vê que existe um impacto dessas sanções comerciais, são as sanções que a União Europeia impôs à Rússia. A gente vê um impacto, né? A gente vê que tem uma série de produtos, inclusive de gêneros alimentícios, que basicamente você só encontra numa espécie de mercado paralelo. Você não encontra nas lojas. E ali, é claro que é triangulação, que é contrabando, né? Então, existe isso, né? E a ideia das sanções, a primeira coisa muito importante, e isso já é um ponto muito discutível, é que, primeiro, que as sanções, elas, idealmente, têm um caráter temporário. Você não põe uma sanção para um país indefinidamente. Então, na verdade, é para você. É um método de coerção, você está coagindo o país a mudar determinada situação, né? Vocês considerem que nós temos uma série de tipos de sanções. Eu mencionei as sanções que a ONU pode impor por meio do Conselho de Segurança, as sanções que a União Europeia, né, que são sanções de um grupo de países, e nós temos, como a gente determina, as sanções unilaterais, que são países que realmente têm capacidade, têm poder de sancionar alguém em outro país e impõe um conjunto de sanções. Por exemplo, o que a gente tem hoje, né, no caso do Irã. O Irã, ele está submetido a dois grupos, são dois grupos grandes de sanções, que são sanções norte-americanas. Estados Unidos que impôs sanções. A ONU havia imposto sanções, elas foram levantadas, né, em 2015, quando foi assinado o Joint Comprehensive Plan of Action, o JCPOA, foram levantadas. Então, não existem mais sanções da ONU, existem algumas sanções da União Europeia que estão vinculadas a questões de direitos humanos, e nós temos as sanções pesadas norte-americanas. Então, efetivamente, o objetivo da sanção é esse. Como se diz tecnicamente, a sanção é uma figura que ela é tolerada pelo direito internacional. E é por isso que evita-se ao máximo a imposição de sanções, porque elas têm um caráter excepcional e o ideal é, naturalmente, a gente procurar, como eu mencionei, resolver as coisas por métodos de negociação. Vocês vejam que, se vocês pegarem o próprio direito internacional, vocês têm ali os conjuntos de métodos de solução de controvérsias, entende? Você tem os métodos pacíficos, negociação, mediação, bons ofícios, para mencionar alguns. Vocês têm os métodos jurisdicionais, que aí sim você tem tribunais internacionais que foram criados para solucionar determinados tipos de controvérsias, e depois você tem os meios não pacíficos de solução de controvérsia, porque justamente uma das grandes conquistas da Carta da ONU foi a proscrição do uso da força. Então, todos os países que aderem à ONU, eles se comprometem a não fazer uso da força. Não vão atacar militarmente um outro país. Ou, dizendo com mais senso de realidade, eles não deveriam, porque uma vez ou outra acabam fazendo coisas estranhas. Mas o uso da força ele pode ser autorizado justamente pelo Conselho de Segurança. Em alguns casos muito específicos, e é um processo muito complicado, inclusive um tema interessante de se pesquisar, às vezes que houve países que tentaram aprovar uma resolução no Conselho de Segurança permitindo o uso da força e simplesmente o Conselho de Segurança não vetou, não autorizou, entende? E, por fim, uma última ideia, quando a gente fala de ONU, o que é tecnicamente visto como a grande crítica que existe ao sistema ONU é o seguinte: teoricamente, todos os estados são iguais, que a gente lê, o que a gente estuda no direito internacional, mas a realidade é que a Carta da ONU, ao criar dois tipos de membros no Conselho de Segurança, membros permanentes, né, o P5, como a gente chama, né, o Permanent Five, que eram, na verdade, eram as potências nucleares à época.
né? Os membros permanentes e os membros não permanentes, você criou duas categorias de Estado, porque, basicamente, a gente não pode comparar o poder de persuasão numa negociação de um dos membros permanentes quanto de um outro membro não permanente ou um país menor, entende? Eu não gosto de mencionar nomes porque fica estranho, parece que a gente está com preconceito, mas não tem jeito, a gente não pode dizer que, sei lá, San Marino vai conseguir ter o mesmo poder de barganha que o Brasil, né? Para não falar de outros. Então, esse é um problema. E uma coisa muito curiosa, que não sei se vocês têm noção, a grande questão dos membros permanentes e não permanentes é que os membros permanentes têm o poder de veto. Então, se o Conselho aprovar uma resolução, um dos 5 permanentes ele pode chegar e simplesmente falar, não, suspendo isso aí, não vai acontecer, não vai rolar. Agora, sabe o que é engraçado, né? O veto ele não está na Carta da ONU. Não existe nenhum lugar onde está escrito que os membros permanentes eles podem vetar uma resolução. Então, vocês vejam que é uma coisa engraçada. Então, existe a ONU, existe a Carta, existe toda essa instituição, mas o principal mecanismo, que é o mecanismo que dá o grande poder para esses 5 países, ele não está escrito na Carta. Então, é uma coisa curiosa, são esses desafios que as relações internacionais têm, que o direito internacional tem, porque, como vocês observam, como vocês sabem, as relações entre Estados, elas são de alta complexidade. Nem sempre é fácil, as coisas são lentas, muito, muito mais lentas do que a gente podia desejar ou imaginar, mas são constrangimentos que a gente tem no funcionamento do sistema internacional. A gente tem esses constrangimentos. Vocês vejam, por que a nossa corrente de comércio com o Irã, Brasil e Irã, ela há anos, né, ela está fortemente prejudicada. A gente não impôs nenhuma sanção ao Irã, mas por que existe uma dificuldade enorme de fazer negócio com o Irã? Porque se você fizer uma transação bancária com o Irã e você tiver uma empresa, uma congênere, uma associada nos Estados Unidos, o governo americano nos Estados Unidos vai sancionar. Para vocês terem ideia, nós, diplomatas brasileiros, quando a gente vai para o Irã, a primeira coisa que o governo americano faz é mandar suspender as nossas contas nos Estados Unidos. Então, o período que a gente está no Irã, a conta fica bloqueada, você não consegue movimentar. E aí, quando você sai do Irã, aí você tem que fazer, por meio da nossa embaixada em Washington, tem que fazer um pedido para liberar novamente a conta. Então, vocês, bem, é o que eu estava mencionando para vocês, os 2 tipos de países. Então, um país, uma economia do tamanho dos Estados Unidos, com a relevância que tem, eles conseguem impor sanções unilaterais e fazer essas sanções, elas serem eficazes, serem efetivas. Tá bom? Então, isso é um pouco geral sobre as sanções. Alguma pergunta mais? Agradeço os alunos que formularam uma questão. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu leciono teoria geral do processo, né? Mais ligado ao processo civil. E quando nós estudamos lá os tribunais de exceção, normalmente se fala do Tribunal de Nuremberg como se seja propriamente um exemplo, né, do Tribunal de exceção. O senhor tem o Tribunal de Nuremberg chegou realmente a construir um Tribunal de exceção na história? Assim, seria um bom exemplo do julgamento dos nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Se eu faço um pouco sobre isso, também, se fosse possível, um pouco sobre o Tribunal Penal Internacional. Perfeito. Você veja, justamente, por que os tribunais que, na verdade, tecnicamente, eram os tribunais de Nuremberg e de Tóquio, por que eles são considerados 2 tribunais de exceção? Porque eles foram constituídos posteriormente aos fatos. Tanto que isso foi uma discussão à época gigantesca e que ela se prolongou ao longo de quase 50 anos, que era o problema de você constituir. Na verdade, assim, você está criando a lei depois do delito ter sido praticado. Então, você está legislando, julgando para trás.
Agora, o que houve no caso desses dois tribunais, que depois tem os tribunais de Ruanda e da Iugoslávia, que é um caso um pouco diferente, né? A grande questão é que você não tinha, no âmbito do sistema ONU, instituições, organismos internacionais, como, né, o TPI, que você mencionou, você não tinha isso constituído. Então, efetivamente, o que você teve ali foi um consenso da comunidade internacional em promover esse julgamento. Julgamento que, naturalmente, é claro que os julgamentos, Tóquio se fala menos, mas Tóquio foi um processo, inclusive, mais complicado que Nuremberg, né? Mas que claramente tinha uma ideia de punição exemplar. A gente tem que pensar que é muito difícil hoje a gente conseguir visualizar o que era o contexto do pós-Segunda Guerra. Entende? E pós-Segunda Guerra, que teve a guerra anterior, então foi uma coisa morreu muita gente, foi uma dificuldade muito grande, né? E, claro, a ideia era que aquilo não voltasse a ocorrer, como efetivamente não ocorreu. Isso, se existe esse mérito do sistema ONU, sobretudo, é de ter evitado um outro conflito de magnitude mundial. Isso não ocorreu e esperemos que não ocorra, porque se ocorrer, obviamente vai ser absolutamente trágico, né? Como o Einstein disse, falou, olha, eu não sei que armamentos que vão usar na Terceira Guerra Mundial, mas eu sei que na quarta vai ser a machadinha, porque o mundo vai provavelmente ser altamente destruído, a gente vai regredir séculos, né, no nosso desenvolvimento humano, né? Bom, o TPI, antes do TPI, aí a gente teve os dois mais importantes, que foram os tribunais para Ruanda e para ex-Yugoslávia, que eles não são considerados tribunais de exceção, ainda que seja por meio um encaixe do negócio, né? Porque o que alega-se é que você já tinha, coisa que você não tinha na época de Nuremberg, você já tinha os pactos de direitos humanos da ONU. Então, alegadamente, os pactos estabeleceram o conjunto de normas aos quais esses tribunais estiveram submetidos. Agora, você veja, sim, estava lá escrito, não pode a guerra, não pode genocídio, não pode, sim, mas e a grande crítica a esses outros dois tribunais. Sim, mas e aí as regras processuais deles, onde é que estão? Onde é que está a constituição desse tribunal? Ou seja, é uma corte que você convoca, cria, julga esse negócio, depois dissolve. E foi justamente por isso que, depois de muitos anos de negociação, e negociação que, inclusive, ela teve um avanço considerável há 2 anos atrás, quando teve a emenda de Kampala, né, que foi o TPI, que aí sim foi um organismo internacional que foi negociado, que tem regras de funcionamento, regras de processo, e, sobretudo, tem especificamente quais crimes que o TPI pode julgar, né? Inclusive, uma das coisas que estavam pendente, que foi em Kampala, que eles negociaram, porque eles primeiro fizeram o acordo e, sucessivamente, tipificando os crimes. E um crime que é passível de ser julgado no TPI, que é o crime de agressão, eles demoraram, acho que uns 12 anos para tipificar, assim, o que é agressão, porque agressão pode ser tudo, né? O cara jogou uma pedra na minha vidraça, é agressão. Então, eu vou lá e parto para cima dele. Então, que foi a questão. Uma coisa importante que tem é o seguinte, o TPI, ele é um tribunal que ele não julga estados, ele julga indivíduos. E para ele poder julgar um indivíduo, ele precisa ter um mandato. E o país, em princípio, precisa ser parte do TPI. Aí é uma discussão enorme que existe, se realmente o TPI pode julgar alguém à revelia, né? Inclusive, havia certo dirigente africano, que ele gostava muito de visitar o Brasil, mas ele parou de visitar o Brasil na hora que o TPI emitiu um mandado de prisão para ele, porque como o Brasil é parte do TPI, se existe um mandado de prisão para um indivíduo, o Brasil, sim,
ele vai, ele não prende o indivíduo, né? Mas ele vai transferi-lo para a jurisdição do TPI. Ele não vai ser deportado, não vai ser expulso, ele vai ser entregue. Eles pegam o moço, entregam. Está aqui, TPI. Tá? O TPI ele é muito complicado, né? Porque é um pouco daquilo que a gente comentou da questão do sistema ONU. Então, vamos combinar, tem muito criminoso internacional que passa à margem do TPI. Houve julgamentos muito positivos, houve muito avanço, sobretudo no fato de existir um tribunal que julga os indivíduos. E uma coisa que foi um dos grandes pontos de discussão é que o TPI ele não julga para trás, justamente para garantir que em nenhum momento haveria, no âmbito do TPI, o caráter de exceção que houve nessas experiências jurisdicionais prévias. Tá bom? Alguma dúvida desse tema? Não, professor, excelente abordagem. Agora fico mais confortável para exemplificar o Tribunal de Nuremberg e agora mais 3 na lista aí, né, professor? Tem um manual de direito internacional muito bom que ele comenta um pouco essas experiências e tem, inclusive, um livrinho pequeno no site da Fundação Alexandre Guzmão, a FUNAG, que é vinculada ao Itamaraty, e que chama-se justamente Os Tribunais Internacionais Contemporâneos. Que o autor é um diplomata não, ele é juiz do TPI, o Cansado Trindade. Do TPI não, da CID, da Corte Internacional de Justiça. E ele é juiz lá há bastante tempo, acho que está até no 2º mandato. Estavam tentando um 3º, mas não pode. E ele escreveu esse livro. Então, é uma obra muito interessante, eventualmente, você consultar. Tá bom? Obrigado, professor, pela dica. Como eu disse, eu mico na área do processo civil, eu disse mais de técnicas, né? Isso. Eu sou professor internacional, mas como eu tenho esse programa aqui de videoconferência, talvez fosse até mais apropriado o professor internacional aqui conversando com um amigo. Mas, para aprender, né? Aqui todos nós estamos aprendendo. E aqui a maioria dos claro. São alunos de 1º ano, né? A gente tem alunos de vários anos. Vamos aprender. É uma oportunidade única, né? Como eu mencionei, uma oportunidade única de ouvi-lo, né? De ouvir uma pessoa com experiência, um diplomata. Então, para nós é muito enriquecedor, inclusive para mim, né? Então, muito bom, muito bom. Tem uma pergunta aqui de um aluno, eu vou passar o microfone para ele, professor. Perfeito. Perfeito, obrigado. Só um segundo. Bom dia, professor. Prazer estar com o senhor, tudo bem? Confesso que meu nome é Matheus, sou aluno do 5º ano de Direito. Ótimo. Confesso que quando eu entrei no curso, já visualizava a carreira diplomática, acho uma carreira muito interessante, prazer, então uma honra ter o senhor. Professor, primeiro, eu gostaria de saber um pouco sobre a estrutura do Itamaraty. Como o professor Paulo falou, a gente tem um pouco contato com a questão do Instituto do Branco, do Itamaraty. E, então, eu gostaria, se o senhor puder, falar um pouquinho sobre a estrutura, a carreira diplomática, a questão, e também, se o senhor puder passar algumas experiências para a gente, questão de dificuldades, prazeres que a carreira traz, oportunidades, enfim. E também, professor Peter, na questão do direito internacional, eu gostaria de saber, com o entendimento do senhor, sobre a questão das relações entre Brasil e Venezuela, a relação das questões entre Brasil e Índia, tendo em vista que ambos faziam parte dos BRICS, né, que são os países que possuíam uma expectativa de desenvolvimento, e também, professor, a relação entre os países de forma global. Se os países tendem a se aproximar, que
pensam ou se os países tendem a se aproximar, tendo em vista a saída da Inglaterra da União Europeia, e depois a volta, alguns problemas envolvendo Estados Unidos e China. Perfeito. Obrigado, professor, por ler as perguntas e obrigado desde já por vocês. Perfeito. Bom, vou tentar abranger da melhor maneira aí as várias perguntas, tá bem? O primeiro ponto que você indaga é sobre a estrutura do Itamaraty. Tá? Então, basicamente, o Itamaraty ele está fisicamente estruturado da seguinte maneira. Em Brasília, fica o que a gente chama de Secretaria de Estado, que é o conjunto das unidades que trabalham no Palácio Itamaraty, né, na esplanada dos ministérios. Nós temos 9 escritórios regionais espalhados por todo o Brasil, de norte a sul, e que, inclusive, um dos maiores e mais ativos fica justamente em São Paulo, capital. Né? Outro é no Rio de Janeiro, são os 2 maiores. Rio de Janeiro, que é o Palácio Histórico do Itamaraty. Né? E temos os postos no exterior. Nós, atualmente, fecharam 3, abriram 2, são 224 postos no exterior, entre embaixadas, delegações e consulados. Então, vocês vejam que é uma estrutura muito grande, né? Uma rede diplomática muito extensa e que, naturalmente, ela não é complexa de ser gerenciada, de ser administrada, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista gerencial pragmático, porque tem que pagar aluguel, tem que pagar salário. Tem países para onde a gente não consegue fazer transferência bancária, então um diplomata ele, a cada 2, 3 meses ele tem que pegar o avião e ir para outra capital para literalmente sacar o dinheiro da conta da embaixada e voltar para o país onde ele está trabalhando. Tá? Bom, então, na Secretaria de Estado nós temos uma infinidade de unidades, porque confesso para vocês que o Itamaraty, como eu mencionei no começo da nossa conversa, ele lida literalmente do alfinete ao foguete, mas concretamente do alfinete mesmo e o foguete mesmo, né? Não é uma visão assim genérica. Né? Então, o Itamaraty tem uma estrutura grande que está basicamente dividida em unidades, que são as unidades que se chamam de unidades políticas, que elas que cuidam das relações do Brasil com cada país individualmente. Então, você tem, cada país com o qual o Brasil tem relações diplomáticas, existe uma unidade que é responsável por aquele país, não só exclusivamente, mas por um conjunto de países. Então, por exemplo, você tem a divisão da Argentina e Uruguai, você tem 3 divisões que cuidam de China, né? Você tem um departamento que cuida dos Estados Unidos, e depois a Europa também está dividida em 3 grupos. Então, essas são as divisões políticas. Depois você tem as divisões de temas específicos ou multilaterais, então, que cuida de Nações Unidas, que cuida de ciência e tecnologia, que cuida de temas de desarmamento, de dissuasão nuclear, de temas de defesa, né, temas comerciais, tudo. Né? E depois você tem as unidades que tratam de temas consulares, que são as responsáveis pelas comunidades brasileiras no mundo, pelos brasileiros que viajam pelo mundo, bem como pelos estrangeiros que desejam ingressar no Brasil, seja para visita curta, seja para se estabelecer, eventualmente imigrar. E, por fim, você tem o 4º conjunto de unidades, que são as unidades administrativas, propriamente, porque, como eu mencionei para vocês, você imagina gerenciar todo o enorme número de pessoas que a gente tem no Itamaraty, tanto no Brasil quanto, sobretudo, no exterior. As peculiaridades que a gente sabe que existem. E bem como toda a gestão patrimonial e financeira do Ministério. Então, essa, de uma maneira geral, que é a estrutura no Brasil, e depois a estrutura que você tem no exterior, você tem as embaixadas, que elas sempre são responsáveis pelos temas políticos e abrangentes da relação bilateral, né? Você sempre vai ter somente uma embaixada em cada país. Você tem os consulados, que eles se dedicam somente aos temas de imigração e da comunidade brasileira. Vocês imaginem que nos Estados Unidos nós temos, são 5, 6 consulados.
que são os consulados que mais volume de trabalho tem no mundo, né? Acho que o segundo ou terceiro que emite mais visto, né? A partir de segunda já não vai mais emitir visto de visita, que é o consulado de Boston, né? E tem alguns consulados engraçados, né? Inclusive em Angola tem um volume alto de emissão de vistos, onde tem comunidade brasileira muito grande, como Nova York, você tem esses consulados maiores e mais bem equipados. E depois vocês têm as missões e delegações que elas trabalham, elas lidam com as relações do Brasil com os organismos internacionais. Então, vocês considerem, por exemplo, que em Genebra a gente tem 3 missões diplomáticas. São 2 delegações, uma delegação para a ONU, uma delegação para a OMC e um consulado geral. Então, em algumas cidades você tem um número de postos grande em função dos organismos internacionais que estão ali, como em Nova York, que são 3 postos. Existe a missão junto às Nações Unidas, o Consulado Geral de Nova York e o escritório financeiro, que faz a gestão financeira de todas as embaixadas, todos os postos no exterior, né? E uma coisa que é muito fascinante da nossa carreira é justamente a possibilidade que os diplomatas têm de trabalhar em todos esses lugares, de ter contato com toda essa infinidade de culturas e algumas vezes, dependendo da possibilidade, né? Naturalmente não é tão simples, ter o privilégio de viver em cidades muito fascinantes, como os colegas que moram em Paris, que moram em Londres. Então, é realmente uma oportunidade enorme. Bom, avançando para os outros temas que você levantou, a questão da Venezuela. Olha, a questão da Venezuela é um tema que, naturalmente, eu não posso entrar especificamente, concretamente nele, porque justamente todos os diplomatas estamos submetidos a um dispositivo legal que nos impede de nos pronunciarmos em caráter pessoal sobre aspectos da política externa brasileira. Mas, naturalmente, o que eu posso falar? Do ponto de vista estrutural, né, você tem realmente uma situação muito complexa, né, uma desestrutura interna muito grave e que, como a gente comentou na questão de resolução de conflitos, a questão da Venezuela ela sempre foi muito difícil de lidar, porque justamente a gente não pode intervir num terceiro estado. Então, você não vai pegar isso naturalmente, somente se fosse o caso, como eu mencionei, com uma autorização do Conselho de Segurança, etc., né? Mas isso naquela sequência de mecanismos que a gente tem para a resolução de controvérsias, é a última hipótese, né? Porque ela, naturalmente, a experiência que a gente tem é que existe uma forte tendência desse tipo de ação agravar os conflitos. Então, é um cuidado, uma coisa muito complexa. Por outro lado, a Venezuela é um país que está com uma situação econômica e social muito, muito desafiadora, mas é um país que tem um potencial econômico com os recursos que eles têm do petróleo que é absurdo, né? E é uma coisa que vocês já têm uma noção muito clara disso, mas se a gente pega os últimos 60 anos, todos os países que tinham grandes reservas de petróleo enfrentam problemas, enfrentam dificuldades, porque, naturalmente, eles têm recursos geopolíticos muito valiosos e que, claro, que são do interesse de outros países, né? O que é uma coisa importante o trabalho conjunto que está sendo realizado, inclusive com países como a própria Rússia, entende? Que estão atuando diretamente, buscando uma solução para a questão da Venezuela. Entende? É uma questão que atinge enormemente a região, que atinge o Brasil, por todo o que a gente vê todo dia. Agora diminuiu um pouco, mas a gente vê no jornal as graves questões migratórias. Entende? A gente teve, inclusive, nós temos um vice-consulado que fica exatamente na fronteira entre Brasil e Venezuela, em Santa Helena do Uriaém, a gente já viu imagens, já viu um monte de coisa, e que o trabalho deles foi muito difícil. Entende? Inclusive, foi 2 diplomatas que foram deslocados em caráter transitório para ficar lá, porque a situação toda era muito, muito complexa e os diplomatas conseguiam atravessar a fronteira com facilidade, os cidadãos não. Então,
muito desafiador. Mas é como a gente falou, os conflitos existem, a gente tem essa tensão, essa crise, e que eu considero que ela já começa a tomar efetivamente um rumo para ser solucionado, que é o que a gente precisa. A gente precisa solucionar os problemas. Os problemas sempre vão existir, né? Bom, você também perguntou, avançando, das questões entre Brasil e Índia. Efetivamente, a razão pela qual eu quis vir para a Índia, eu, no Brasil, era o diplomata responsável por cuidar da Índia e dos temas indianos. Eu tinha vindo a Nova Delhi algumas vezes antes de me mudar aqui para a embaixada. E justamente a minha decisão de vir para cá foi pela vastidão da agenda bilateral, plurilateral e multilateral que a gente tem com a Índia. Basta vocês pensarem que todos os foros internacionais dos quais o Brasil participa, a Índia é o único país que participa de todos, junto com o Brasil. Todos. Né? Isso no âmbito multilateral. Nós temos uma série de afinidades de posições. Então, porque essa é uma coisa curiosa, apesar de nossos países serem geograficamente tão distantes e serem culturas muito diferentes, a gente tem quase que toda semana a gente identifica uma similaridade que não dá para entender muito bem de onde é que veio, mas que efetivamente existe. Então, para muitas coisas, nós somos muito, muito parecidos, indianos e brasileiros, que facilita essa interação. Depois nós temos no âmbito plurilateral, justamente o BRICS, que você mencionou, que vamos ter a cúpula no Brasil em novembro, e inclusive o primeiro-ministro da Índia, ele deve estar presente, Narendra Modi. Temos também o que está aí dando volta, a gente está tentando retomar o IBAS, né, que teve um papel muito positivo, deu uma queda de importância. Essas coisas acontecem no âmbito do sistema internacional. Os sistemas, eles demoram muitas vezes, eles param, aí tem que ser relançados, retomados. Né? E no ponto de vista, no campo bilateral, nós temos uma parceria estratégica, né? Nós já temos uma realidade de cooperação muito grande entre instituições indianas e brasileiras e que tem avançado muito. Sem dúvida, uma das relações internacionais que o Brasil tem mais promissoras, que tem maior potencial, um potencial que ainda não se verificou. A gente vê a possibilidade e o que a gente tem de concreto, existe um desafio, existe uma discrepância, né, que justamente é o trabalho que a gente faz aqui de tornar o potencial em realidade. E, por fim, o último tema que você mencionou é a questão dos países, de China e tudo isso, como os países se relacionam. A realidade é que os países têm, cada um tem opções de estabelecer ou não relacionamentos muito, muito distintos. Você pega uma coisa engraçada, tem a gente que praticamente tem relações estabelecidas com todos os Estados-membros da ONU, mas, por outro lado, você tem um país aqui do lado, o Butão, eles só têm relações estabelecidas com 20 países no mundo. E teve país vizinho que procurou o governo do Reino do Butão para tentar estabelecer relações bilaterais e o Butão disse, não, a gente não quer, a gente não tem interesse. A gente já estabeleceu com os países que a gente acha que para o Butão são relevantes. Então, na verdade, qual que é o grande conceito? É que os países eles buscam o melhor para o seu interesse nacional. Aí, claro, a grande pergunta que fica é, e como é que a gente formula e determina o que é o interesse nacional? Esse que é o grande trabalho do Itamaraty. Ou seja, o que é bom para o Brasil, o que o Brasil precisa, né? O que o Brasil quer para si, como é que o Brasil quer colaborar e ajudar os outros. Vocês vejam que nós temos países que são muito cooperativos, tem países que são muito fechados, mas é uma coisa que é a realidade do país e a cultura do país. Às vezes é a história do país, a circunstância geográfica deles, tem países que se fecham, vai lá ver a Coreia do Norte, aquele negócio engraçado. Você sabe que a gente vai na Coreia do Norte e fica um mocinho do governo que fica te seguindo o tempo todo, e que eles dizem que é um guia. Não é um guia, é para ele ficar vendo exatamente o que você vai fazer, o que você não vai fazer. E você está com a câmera fotográfica para tirar foto e ele simplesmente diz, desse prédio pode tirar foto, desse não pode. Agora tem que guardar a câmera. É uma opção do país, a gente não sabe muito bem até que ponto é uma opção da sociedade da Coreia do Norte, porque às vezes existem países que começa a se criar essa discrepância entre o que a sociedade quer e o que o governo quer, isso pode acontecer, né? Mas, enfim, cada país, então, procura o melhor para si, o melhor para o seu interesse. Tá bom?
E com isso, meus caros, eu quero que a gente já comece a chegar para o final da nossa conversa, né? Uma satisfação muito grande, poderia ficar com vocês bastante tempo mais. No entanto, eu sei que vocês têm outras atividades acadêmicas. Professor, eu acho que nós vamos agradecer, né, ao professor Vitor, gostaria de pedir aos alunos uma salva de palmas. E, por fim, última palavra só para concluir, eu incentivo muito vocês a procurarem se informar mais sobre a carreira diplomática, conhecer mais. Como eu disse para vocês, eu sou muito fã da carreira, eu sou muito feliz sendo diplomata, né? E eu acho que vale a pena todo o esforço. Como eu falei para vocês no começo, eu considero que é das carreiras do serviço público que mais recompensam todo o esforço que você faz para ingressar. Tá bom? Um abraço para vocês, muito boa sorte. Um abraço. O senhor que expôs aí um período de férias, né? Exato, Parece que eu tenho uma pergunta aqui ainda, professor, se eu puder. Pode ser. Vamos lá, vamos à última para encerrar. Professor, então, até que ele chegue aqui no microfone, eu agradecer realmente meu nome, né, em nome da instituição do Ensino, Universidade de Bauru. Muito obrigado. A palestra, a brilhante conferência que o professor proferiu. Tem idade para ser diplomata ou não? Para ingressar na carreira máxima? Não tem idade mínima nem idade máxima. Vou ver se eu começo a refletir sobre isso. Só mais uma pergunta, então, rapidamente. Perfeito. Bom dia, professor. Desculpa, prazer, sou Ricardo. Eu queria fazer uma pergunta a respeito da preparação para ingressar na carreira. Você fala como é a preparação, o senhor faz alguma indicação de doutrinas, ou contar um pouco da experiência do senhor, se vale a pena fazer um curso preparatório, não vale, enfim, essa preparação. A questão é a seguinte, eu auxilio e acompanho muitos candidatos à carreira, eu estou muito próximo de vários deles, né? E o que acontece? Primeira coisa da preparação para a carreira, a primeiríssima coisa, que é a prioridade que qualquer candidato tem que ter, é a questão de idiomas. Então, e quando eu digo idiomas, inclusive a nossa própria língua portuguesa, porque a prova ela é muito exigente. O nível que você tem é um nível muito elevado no próprio português, em inglês. Eu não tenho dúvida nenhuma que a prova de inglês é mais difícil que existe no Brasil. Inclusive, eu tenho conhecidos e colegas que eles foram alfabetizados em inglês, fizeram a carreira acadêmica e escolástica deles em países de língua inglesa, que tiveram sérios problemas com a prova. Problema, assim, de num ano reprovar, no outro ano passar ali apertado. Então, idiomas é a primeira coisa. E é muito complexo, porque você tem português, inglês, espanhol e francês. Né? E as provas são exigentes. A melhor coisa que você pode fazer é baixa lá no site do Sebrasp a prova, dá uma olhada para te dar um pouco a visão, a noção de qual o tamanho do desafio. Né? Não existe uma receita única. Então, falar, você tem que fazer cursinho de economia porque senão você não passa. Isso não existe. Isso não existe. Cada pessoa ela tem uma bagagem humana e cultural própria, singular, e que, naturalmente, a gente espera, o concurso espera que o candidato faça uso. Tá? Então, existe uma estratégia que cada candidato constrói para si. Naturalmente, que as 3 grandes ferramentas de preparação, que são aulas, não tem jeito, né? É preciso fazer aulas, sobretudo de matérias mais técnicas, inclusive direito internacional. Você vê que todos os meus colegas que são formados em direito, eles fizeram aulas de direito internacional para prestar o concurso, dada a profundidade que o concurso exige, o elevado nível técnico. Porque você pega, na hora que você tem 4 examinadores, que os 4 são doutores em direito internacional, aí fica difícil, né? E o negócio deles, o objetivo deles é selecionar os melhores. Afinal, seleção é isso, né? Pegar, identificar os melhores. Muita leitura, tem que ler muito livro. Eu confesso para vocês que na minha preparação, o que eu li não está escrito, entende? Muita leitura, é uma leitura muito atenta, muito produtiva. Eu costumo visualizar a seguinte coisa. Na verdade, a preparação
para o Itamaraty, a preparação para o concurso, ela quase que é, não vou dizer que é, porque não existe, inclusive, o próprio aspecto formal e tudo, mas o esforço que você tem que fazer, o volume de aulas, de leituras e de exercícios, de prática que você tem que fazer, ela se assemelha ali, naturalmente, a uma pós-graduação lato sensu e perto, inclusive, de uma stricto sensu. Entende? Eu confesso para vocês que o meu mestrado foi mais fácil do que a preparação para o concurso. Né? Demorou menos, mas foi mais fácil, bastante mais simples. Né? Mas então é isso, você pesquisar, tem muita, hoje em dia é bom que a gente tem muita informação compartilhada na internet, você vê que tem muita gente que sugere, que comenta a experiência pessoal que teve com esse professor, com aquele professor, com esse cursinho, aquele outro cursinho, tem muita aula online. Por fim, última ideia, a coisa mais importante, eu demorei um pouco para me dar conta disso quando era candidato, é que você não tem que buscar cursinho, você tem que buscar professor. Não é o cursinho aquele, o cursinho A, B, C ou D que vai fazer o milagre, vai fazer você ser aprovado. Isso não existe, é você que vai ser aprovado, não é o cursinho. E os bons professores são aqueles que você tem que buscar para auxiliar na sua preparação. Tá bom? Olha, eu queria agradecer a vocês uma vez mais a participação, a paciência, tá bom? E estou aí aberto para vocês, se depois quiserem mandar e-mail, se quiserem entrar em contato, não tem o menor problema. Estou à disposição. Tá bom? Só um último pedido. Nós gostaríamos de registrar a videoconferência através de uma foto. Eu vou pedir para os alunos se posicionarem aqui ao lado do telão. Perfeito, perfeito. Registrar essa foto, depois enviar ao amigo também. Combinado. Vamos lá. Só um segundinho para a gente então registrar essa foto. Perfeito. Tá, muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Se aproximar mais aqui. Pode subir aqui, ó. Pega só aqui mais aqui. Pode ficar o pessoal aqui na frente. Vou baixar. A faixa de luz, porque fica muito na foto. Você vai ficar um pouquinho mais aí. Um pouquinho mais aí. Aqui quiser alguém agachar aqui, ó. Não vai sair daqui. Aqui no meio. Abaixo da vez aqui, ó. Professor, já registramos aqui a foto. Depois já registramos a foto aqui, depois vou encaminhar ao professor. E eu vou fazer um pedido, não sei se o senhor concorda, mas nós costumamos disponibilizar as videoconferências no canal do YouTube aqui da instituição. O senhor permite, o senhor autoriza? Sem problema, sem problema. Tá, inclusive, tem uma forma também de dar uma amplitude maior para os alunos que não puderam estar presentes aqui presencialmente. Tá bom, professor? Um grande abraço. Continua seguindo o senhor lá no Facebook. Sempre em contato. Lindíssimo. Da Rússia, que eu tenho contato, da Índia. Acima de tudo, um registro fotográfico brilhante. Brilhante. Professor, grande abraço. Até uma abraço enorme. Até a próxima. Você estará no Brasil em outubro, né? Exato. Devo dar um pulo, de repente a gente combina de se encontrar e tal. Isso, quem sabe a gente não se encontra aqui. A gente vai se falando, cara. Tá bom? Vamos falando. Um abraço. Muito obrigado. Por favor, disponha. Foi muito enriquecedor. Obrigado.